Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre diferença entre adenomiose e endometriose e vou me aprofundar um pouco na adenomiose. Então vamos lá. Endometriose é uma doença, a gente já falou bastante aqui, que é a presença de um tecido que chama endométrio, que é esse tecido que reveste o útero por dentro, fora da cavidade uterina. Então, e aí pode ter diversas localizações, né, e com as suas consequências. Agora, a adenomiose é a presença do endométrio infiltrando a musculatura uterina. Então vamos entender isso. O útero, ele é um órgão que tem três camadas. Tem uma camada externa, que se chama camada serosa do útero. Tem uma camada intermediária, que é a camada mais grossa do útero, que é a musculatura uterina. A gente chama isso de miométrio. E tem a camada interna do útero, que a gente chama de endométrio. Então, a adenomiose é a presença do endométrio infiltrando o miométrio, essa camada muscular uterina. E, na maioria das vezes, você tem uma relação íntima entre a adenomiose e a endometriose, quer dizer, são duas doenças que são muito concomitantes. Então, a paciente que tem endometriose muitas vezes também tem a adenomiose, mas são situações diferentes com diferentes consequências. A adenomiose, essa infiltração do endométrio dentro da musculatura uterina, pode ter dois grandes sinais clínicos, né? Um deles é cólica menstrual. Então, é muito comum a paciente com adenomiose ter cólica menstrual e às vezes muito importante. E também algumas vezes um aumento do sangramento, da quantidade de sangramento durante o período menstrual. Tá? Esses são os dois principais sintomas clínicos de adenomiose. Do ponto de vista reprodutivo, a endometriose não, a adenomiose, ela leva a uma dificuldade, ou pode levar a uma dificuldade do embrião implantar no útero. Por quê? Porque muitas vezes a paciente que tem adenomiose, o endométrio, ele não fica regular, ele pode ficar cheio de irregularidades. Isso pode dificultar o processo de implantação do embrião no útero e também aumentar as chances de abortamento, tá certo? Numa situação de uma adenomiose que tem essa consequência, o que a gente vai fazer? A adenomiose é uma doença que tem algum tratamento? Eu tenho uma cirurgia para corrigir? Não. Mas numa situação de uma paciente que tem embriões para transferir e que tem adenomiose, a gente vai, pelo menos uma adenomiose importante, a gente vai preferir fazer um outro tipo de conduta. E que tipo de conduta a gente pode fazer, Dr. George? É uma conduta em que a gente tira a alimentação da adenomiose. Então, a adenomiose é uma doença hormônio dependente. Então, a gente pode bloquear os hormônios que alimentam a adenomiose. E quando a gente faz isso, a gente simplesmente diminui, pelo menos durante aquele período, a tal da adenomiose, levando o endométrio a ficar mais receptivo ao embrião. Então, muitas vezes, nas pacientes com endometriose, antes de transferir os embriões para o útero, o que a gente vai fazer? A gente vai, durante alguns meses, antes da transferência, bloquear o sistema hormonal da mulher. Então, faz com que essa mulher entre como se fosse numa menopausa química, obviamente reversível, durante esse período. E aí isso vai fazer com que haja uma diminuição do processo de adenomiose nesse momento, e aí sim a gente vai lá e transfere os embriões para o útero. Então, uma conduta interessante, uma conduta que cada vez mais a gente faz e mais valoriza aqui na clínica e que tem melhorado os resultados dessas pacientes. Eu espero que tenha sido útil. Se vocês, por favor, tiverem alguma dúvida, me mandem os comentários, eu vou respondendo todo mundo, tá bom? Um beijo a todos.